livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 15, diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que for o frio ou quente. Por causa da sua prosperidade material, a igreja de Laodiceia parecia estar vivendo um tempo de grandes bênçãos. Todavia, ela é severamente repreendida pelo Senhor Jesus, que disse: Vomitar-te-ei da minha boca. O que significa ser morno? O crente frio não mais demonstra interesse pelo reino de Deus, pois está comprometido com o pecado e com o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse assim: Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O Senhor Jesus não se dirigiu diretamente aos crentes laodicenses, mas o anjo da igreja, o pastor, pois ele é o responsável pelo estado espiritual da igreja. Isso não anula, evidentemente, a responsabilidade de cada crente diante de Deus, porque em Romanos, capítulo 14, no versículo 11 e 12, olha o que diz: porque assim está escrito, pela minha vida diz o Senhor. Não é o irmão Eduardo que está dizendo, não. Pela minha vida diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aleluia. Quanto ao pastor, além de ele prestar conta de si mesmo, ele vai ter que prestar conta da igreja que o Senhor confiou na mão dele. A Bíblia diz que o pastor é o vigia do rebanho, é o apacentador, razão pela qual deve ser exemplo para a sua igreja. O pastor tem que ser exemplo para a sua igreja. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: Sejam meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Paulo imitava Jesus Cristo. Aleluia. Jesus se dirigiu a essa igreja de Laodiceia dizendo: Eu sou o Amém. Para essa igreja, Jesus se apresentou como Amém. Amém quer dizer assim seja. Jesus ele falou o seguinte: Vocês querem ficar frio? Amém, fique. Vocês querem ser morno? Amém, fique morno. Se vocês querem ser quente? Amém, seja quente. Os crentes de Laodiceia viviam de modo desordenado, carnal, autoconfiante em seus recursos. Não era contrário ao evangelho, porém não vivia de acordo com a palavra de Deus. Era mornos. O cristão de Laodicenses, o Senhor Jesus iniciou a sua mensagem de advertência contra ele, dizendo: Porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Laodiceia tornou-se insuportável para Deus, no realismo surpreendente. O Senhor acrescentou: Tomara que for o frio ou quente. É compreensível que o Senhor deseja uma igreja quente, mas uma igreja fria parece contrassenso. É o contrário. O crente morno não permite que Deus opere plenamente em sua vida, e ele é vomitado pelo Senhor. Segundo a figura no Apocalipse, somente quem já se sentiu rejeitado por Deus pode avaliar como isso é terrível. Davi e Saul, em consequência dos seus pecados, em uma parte da sua vida, eles se sentiram rejeitados por Deus. Davi se arrependeu, Deus perdoou. Saul chegou até a se matar. A igreja de Laodiceia, localizada num próspero centro comercial, achava-se apegada à riqueza. Ao invés de serem gratos a Deus, aqueles crentes preferiam viver de modo egoísta, secular, carnal. Resultado, riqueza material era acompanhado de miséria espiritual. Jesus está vendo tudo que se passa na igreja. A igreja, representada pelo pastor, dizia: de nada tenho falta. Olha o que esse pastor dizia: rico sou e de nada tenho falta. Jesus falou para ele: você não sabe que é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Aleluia. Ele se achava rico. Ele não tinha falta de nada.
mas eles eram espiritualmente miseráveis. Mas para uma igreja pobre, a igreja de Filadélfia, olha o que Jesus falou. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Para a igreja rica, Jesus falou, estou a ponto de vomitar vocês. Eu não estou suportando mais vocês. Para a igreja pobre, Jesus falou, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Aleluia! Não pense que riqueza material é bênção espiritual. Porque não é. Às vezes a pessoa pode estar bem, muito bem material, mas ela pode estar na miséria espiritual, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aleluia! Esse pastor dizia, essa igreja dizia, rico sou e de nada tenho falta. Jesus falou para ela, você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aleluia! Essa igreja era localizada num centro comercial. Ali todo mundo era rico. Dizem historiadores que ali nessa cidade eles fabricavam um colírio para os olhos, para a vista. É por isso que Jesus ele diz ali no Apocalipse, no Apocalipse capítulo 3, Jesus falou o seguinte, olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que se enriqueça, e veste branca para que não apareça a tua vergonha, e unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eles fabricavam um colírio muito bom para as vistas, mas eles precisavam de um colírio espiritual, para eles enxergarem espiritualmente, que ele estava cego espiritual. Em nome de Jesus. E hoje é o resultado da igreja. Está muito bem material, mas está na miséria espiritual. E Jesus está falando, aconselho que compre esse colírio. Você tem que colocar esse colírio para você enxergar o mundo espiritual. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.